Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que, fruto do trabalho humano e da bênção divina, o pão precisa ser partilhado a fim de saciar a fome do povo. Para sermos sinais de Deus que age por meio de todos, a palavra nos convida a nos solidarizarmos com o necessitado. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Por isso o servo disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Então, essa primeira leitura mostra para a gente que os 20 pães trazidos a Eliseu, eles são distribuídos, todos comem e todos ficam saciados. Então, quando o alimento é partilhado, quando o alimento é dividido, ninguém passa fome, todos se saciam. Então, esta é a consequência da concentração de bens e da falta de partilha. Multiplica-se o alimento quando todos estão dispostos a colaborar, e todos são saciados. Então, ninguém fica privado daquilo que é fundamental ao ser humano, que é a comida. Então, esse é um grande exemplo, que nós devemos aprender a partilhar, nós devemos aprender a dividir as nossas coisas, dividir o alimento, compartilhar com os necessitados para que todos fiquem saciados, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, a segunda leitura, a leitura do apóstolo Paulo, de São Paulo, a carta de São Paulo aos Efésios, conclama a comunidade a viver a unidade, que faz parte da essência da igreja. Então, as dificuldades da comunidade, os obstáculos que a comunidade enfrenta, isso deve ser, a comunidade deve enfrentar isso junta, todos unidos, como membros de uma mesma família. Então, São Paulo ele propõe os meios para alcançar essa unidade, que são justamente a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância. Então, que nós realmente possamos todos juntos enfrentar as dificuldades, enfrentar os obstáculos. Deus nos ajuda a superar tudo isso. Então, que nós realmente possamos todos ser uma só comunidade, todos unidos em Cristo Jesus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 1 a 15. João, capítulo 6, versículo 1 a 15. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos.
e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, essa leitura do Evangelho, né, ela coroa como lição da primeira leitura. A gente viu na primeira leitura, né, os 20 pães, né, que foram trazidos a Eliseu, eles são distribuídos ali entre as pessoas, né, e todos ali ficam saciados. E aqui, na leitura do Evangelho hoje, é exatamente a mesma coisa, só que no caso, né, eram 5 pães e 2 peixes, né, que Jesus dividiu ali entre mais de 5.000 pessoas, né? Então, quando se partilha e não se desperdiça, né, acontece o milagre da multiplicação do alimento, né, o milagre da multiplicação que Jesus fez, né? Então, todos são alimentados e ainda sobra, tanto é que ainda sobraram 12 cestos, né, cheios de pães e de peixes, né? Então, esse relato, né, é o fundamento do discurso do pão da vida, né, do capítulo 6, né, de João, né, que o Evangelho de João aqui hoje nos dá a entender que Jesus celebra a Páscoa alimentando o povo faminto, alimentando o povo necessitado. Então, desse modo, a Páscoa ela se realiza quando as pessoas têm o fundamental para uma vida digna, né? Quando elas têm um alimento, né? Quando elas realmente partilham, e quando a gente partilha o nosso alimento com os mais necessitados. Foi exatamente isso que Jesus fez, né? Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais aprender também a partilhar o alimento com os mais necessitados, que nós realmente possamos aprender a dividir, né? Fazer a partilha, né? Para que todos fiquem saciados, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.